Como descobrir as palavras-chave, né? As tão palavras-chave que eu falei para você segmentar sua campanha. Bem, você vai no seu planejador de palavras-chave do Google. É a forma mais básica de você procurar. Obviamente que você pode utilizar também a inteligência artificial, como o ChatGPT, o Gemini AI, para fazer a busca dessas palavras-chave. Mas eu vou explicar um método aqui que dá certo até hoje, é bem básico e útil, eficiente. Até hoje eu também utilizo. Também utilizo o ChatGPT e o Gemini para fazer a pesquisa dessas palavras-chave. Mas você que está aqui, eu vou explicar um método pelo qual vai também ser útil da mesma forma. Então, você no seu Google ADS, depois que criou a sua conta, você vai lá no seu gerenciador de anúncios. O seu gerenciador de anúncios, ele está, o seu gerenciador de anúncios, sua conta criada, na verdade, gerenciador, planejador de palavras-chave, perdão. O seu planejador de palavras-chave, você vai encontrá-lo em ferramentas, planejamento, planejador de palavras-chave. Quando você vai subir uma campanha, você tem que, você tem que saber, você tem que saber, você tem que saber onde irá subir sua campanha. Mas basicamente, abriu o planejador de palavras-chave, você clica aqui em descobrir novas palavras-chave. Aqui você deixa o português padrão e você vai selecionar a região que você vai subir a sua campanha. O recomendado, quando você for subir a sua campanha, é que tenha no mínimo 1 milhão de volume aqui de dados do Google, 1 milhão de pessoas. De modo geral, você pode subir sua campanha a nível de estado, a depender também do estado, tá? O meu estado aqui, como não é tão grande, então, de início, você pode até começar, na verdade, pela sua cidade. O ideal é começar por 1 milhão, mas caso não tenha, não tem problema, você começa pela sua cidade. Eu não recomendo, ó, quando eu digitei aqui Natal RN, tem 1.580.000 pessoas em tese. Então, eu clico aqui já para fazer a pesquisa da palavra-chave e saber se existe demanda, se existe volume de pesquisa naquela região. Você deve fazer a mesma coisa. Para subir uma campanha, obviamente, você tem que ter noção da sua capacidade de atender esse cliente, porque no Google, você tem que entender que, como a internet não tem fronteiras, o seu escritório também não. Então, quando você for fazer anúncio na internet, você tem que estar preparado para fazer também um atendimento online. Eu vou dar um exemplo aqui, eu fico nessa capital, para você fazer a pesquisa dessas palavras-chave. Porém, tenha consciência de que você tem que saber que quando for fazer a campanha, quando for subir a campanha no Google, você tem que ter consciência de se estruturar para fazer um atendimento online. Eu vivo isso hoje. Até clientes de outros países eu faço atendimento o meu virtual. Então, fica também informação aí para vocês se estruturarem. Mas, basicamente, você seleciona o local que vai querer subir a campanha, porque você tem que saber se o termo que você vai utilizar existe volume de pesquisa. Clique em salvar. E aqui você vai digitar o termo que você irá utilizar para segmentar a campanha. Você precisa entender o seguinte: as palavras-chave de fundo de funil, que são aquelas palavras-chave que pessoas estão à procura do serviço, têm consciência do problema, estão procurando serviço de advogado, você tem que digitar aqui. Vou dar o meu exemplo com a palavra advogado imobiliário. Advogado imobiliário.
Não tem problema digitar tudo maiúsculo. Depois você digita aqui, você clica em ver resultados. Perceba que, na verdade, eu até me equivoquei aqui, não foi advogado imobiliário. Advogado imobiliário. Clique em ver resultados. Quando você clica, você vai perceber o seguinte: existem essas colunas aqui, com o nome palavra-chave por relevância, média de pesquisas mensais, o valor, o valor médio do clique, tá? Isso aqui é só para fins de parâmetros, não necessariamente o valor do seu clique vai ser esse na sua campanha. Quando você digita esse termo, perceba que além do termo que eu digitei, o Google ele traz palavras relacionadas à palavra-chave digitada. Exemplo, também está existindo pesquisa com advogado especialista em direito imobiliário, advogado imobiliário de São Paulo. Bem, quem está fazendo campanha local, no meu caso, eu não digitaria advogados imobiliários de São Paulo, porque provavelmente essa pessoa aqui está pesquisando um advogado em São Paulo. Então, eu já não colocaria isso aqui. Além disso, tem outras palavras aqui, ó, advogados imobiliários, advogados online. Qual é o objetivo? De você pegar essas palavras aqui, verificar o volume de pesquisas, pegar essas palavras-chave aqui, verificar o número de pesquisas, ó, aqui está existindo de 10 a 100 pesquisas por mês. É uma palavra-chave que tá tendo um bom volume, entre 10 e 100 pesquisas por mês, é uma palavra-chave que está tendo um bom volume. Você vai analisar aqui a quantidade de volume, palavra-chave de fundo de funil, não pega palavra-chave, isso aqui é topo de funil, ó, direito imobiliário, está procurando advogado. Você vai clicar nelas, ou até mesmo copiar uma por uma, e aí depende do, da forma que você vai fazer. Advogado imobiliário online, ó, isso aqui você pode pegar para também fazer um atendimento online. Então, pessoas estão digitando essa palavra. Você vai copiar elas. O ideal é que você coloque 30 palavras-chave inicialmente. Trinta palavras-chave. Porque daí o Google ele vai fazer de acordo com a demanda do dia, do mês, enfim, com as métricas que você vai acompanhar, ele vai fazer a análise dessas palavras-chave, ver qual está existindo maior volume, vai informar, e aí você vai começar a otimizar. Mas o ideal é que você copie essas palavras-chave aqui e, e inclua lá, lá no seu plano, lá na palavra-chave de pesquisa do Google. Da mesma forma, para você também pesquisar palavras-chave negativas para excluir da sua campanha. Vou dar um exemplo prático aqui, vou botar gratuito. Gratuito. Na verdade, eu vou até colocar melhor. Advogado, porque são palavras-chave, as palavras-chave negativas são palavras-chave que você não quer que ative o seu anúncio. Nesse caso aqui, uma das é advogado gratuito. Deixa eu digitar novamente. Advogado gratuito. Ver resultados. Não teve volume de pesquisa. No entanto, eu recomendo que quando você for colocar suas palavras-chave negativas, lembre-se sempre de colocar coisas, termos, na verdade, que não façam sentido para sua advocacia, para a sua campanha. Gratuito, gratuidade, defensoria, magistrado, juiz. A inteligência do Google, ele busca, às vezes, algumas coisas que não está nem na campanha. Então, para evitar isso, você coloca as suas palavras-chave negativas. Neste,
Nesta aula, então, expliquei a você como você fazer essa pesquisa das palavras-chave. Na verdade, eu vou até te dar um bônus, tá? Vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui o meu Gemini, o Gemini AI. Isso aqui não estava nem previsto. Vou dar aquele bônus. Para você fazer a pesquisa para te ajudar mais rapidamente a encontrar as palavras-chave da sua campanha. Na verdade, até te ajudar a, ao Google a trazer ideias de palavra-chave de fundo de funil, para te ajudar, inclusive, a fazer essa pesquisa no planejador de palavras-chave. Você vai colocar esse comando aqui e depois vai pegar as informações lá do Gemini e joga lá no planejador de palavras-chave para saber se existe volume de pesquisa, tá? Então, para ajudar vocês, como bônus, porque eu disse que ia explicar só o planejador, né? Mas acessem o Gemini. Quem ainda não tem Gemini, faça uma conta. Isso aqui é uma conta paga, tá? É, você basicamente pode dizer o seguinte: veja que isso aqui é só para vocês terem um complemento para ajudá-los a, a pesquisar, a ter ideias de palavras-chave de fundo de funil. Você não vai utilizar exatamente isso aqui. Você vai pegar essas palavras-chave que o Gemini AI der ideia e vai lá fazer a pesquisa no planejador de palavras-chave.
Provavelmente ele vai dar as ideias aqui. Ó, com certeza. Para campanhas de fundo de funil, o foco é atingir pessoas que já estão buscando ativamente por um advogado trabalhista em Natal RN, como exemplo. Então, as palavras de fundo de funil que ele deu aqui são advogado trabalhista em Natal RN, advogado especialista em rescisão de contrato na TRN. Todas essas palavras aqui, qual é a ideia? Você vai pegar essas palavras e consultar lá no planejador de palavra-chave. Só com um exemplo aqui, ó. Copiar na advogado trabalhista Natal RN. Vamos lá de novo no nosso planejador de palavra-chave. Lembrando, insights e relatórios, na verdade, ferramentas, planejador de palavra-chave, descobrir novas palavras-chave. Nesse caso aqui, nós colocamos Natal como região. Salvar. Aqui vamos digitar a palavra-chave e ver resultado. Perceba que tem volume. Então, inclusive, ó, vem um outro termo. Aqui apareceu advogado Natal, advogado em Natal RN. Não faz tanto sentido colocar só advogado Natal RN, porque não é da área, a não ser que fosse a campanha bem genérica. Mas perceba, ó, demanda alta, advogado trabalhista em Natal RN. De 100 a 1000 pesquisas, está muito boa essa pesquisa. Então, fica esse bônus aí para você, né, que teve alguma dificuldade de entender, jogou isso no Gemini AI, ele vai entregar ideias de palavras de fundo de funil e você vai conseguir fazer o inventário das suas palavras-chave para jogar na campanha.